que não tem o menor pudor em relação a práticas das coisas que destroem, que fazem guerra contra a alma. E aí, alma aparece em duas perspectivas na Bíblia toda, e especialmente no Novo Testamento. No Novo Testamento você encontra o conceito de alma vinculado à psique, que está ligada a todo o meu organismo, o meu cérebro, meu sistema nervoso, está ligada a todas as sinapses do meu ser, como também ela habita e ela é a força humana e material de natureza psíquica que constitui o meu inconsciente, que é uma espécie de iceberg. A ponta dele é o que eu chamo de minhas emoções, minhas sensações, essa ponta do iceberg da psique, da alma. Mas a grande parte dela, na semelhança de um iceberg, está no profundo. Está aqui no meu inconsciente, que eu recebo informações dele de modos diferentes. Cada um tem que aprender a ouvir o seu inconsciente. Agora, a dimensão que é de natureza eterna em mim, que não passa com o espaço-tempo, nem com a morte do meu corpo, é o meu espírito. O meu espírito é eterno. A minha psique tem dimensões eternas na vinculação dela com o espírito, mas a dimensão dela que se vincula ao meu corpo, ao meu cérebro, à minha estrutura neural, a todas essas coisas que constituem a minha visibilidade, elas são mortais como mortal é o meu corpo. Mortais como mortal é o meu corpo. São mortais, ela é mortal como mortal é o meu corpo. Há uma outra dimensão que está vinculada ao meu espírito, que é o que carrega esses elementos da minha personalidade espiritual. Essa dura para sempre. Mas Pedro está falando aqui dessa dimensão que se vincula ao que o corpo aproveita, ao que a mente aproveita, o cérebro aproveita, ou as sensações, as emulações, os tesões, as ereções, as pulsões, as paixões, os desejos, as vontades, as cobiças, as invejas, as manifestações do meu desejo predador para obter algo, para tomar posse, para meter a mão, para furtar, para roubar, para adulterar, para escondido possuir, para enganar, para cultuar o momento, o instante de um gozo fugaz contra, muitas vezes, os compromissos duradouros, contra as coisas que estão vinculadas à minha continuidade psíquica e espiritual, mas que eu vou sabotando quando eu não faço abstinência de certas realidades que Pedro chama, semelhantemente a Paulo, que também chama pelo mesmo nome de paixões carnais. Você sabe o que é uma paixão carnal? Paixão carnal, no geral, é tudo aquilo que habita a gente e que faz parte dessa animalidade mamífera. São esses tesões aqui no espaço-tempo. É como o desejo de grávida. Nem sempre faz sentido, mas se você não comer, acha que o menino vai morrer de madrugada. Você tem que comer, eu quero um araçá, eu quero botar a boca num saputi. Não, eu não sei, mas me dá um jeito de me arranjar um caqui. Você tem que me trazer uma graviola nesse momento. Se eu não comer uma uva sem caroço argentina, eu não sei o que eu vou fazer.
É essa maluquice, essa gravidez do desejo carnal, que vem com um estado de paixão. Eu só tinha conhecido amor fraterno e amor paternal e filial. Eram os amores que eu conhecia. Amor fraterno, amor paterno e o amor filial. Porque eu sempre amei meus irmãos, amei amigos, amei meus pais e amei meus filhos. E amei as pessoas que eu cuidava, todas elas, com amor fraterno. Mas amor conjugal foi a última coisa que eu vim a experimentar na vida. Foi amor de homem por mulher, embora eu tenha tido muitas mulheres na minha vida, mas eu nunca amei nenhuma. No entanto, eu tive paixão carnal por muitas delas. E por algumas delas a paixão era tão intensa que eu pensava que era amor. Mas não era, era vontade de comer, de me lambuzar, de devorar. Era como quem olha um manjar. Se depois de comer você me dissesse, fica aqui sentado, conversando, muitos dias com essa pessoa, e eu ia dizer, não, eu tenho outros compromissos, e corria. Foi quando eu comecei a ter que ficar, ao invés de comer e sair correndo, é que eu vi que era só paixão carnal. Porque o amor é que fica para conversar, para estar, para viver, para construir junto, para arrumar, para se interessar pelas coisas do outro e o outro pelas nossas, e para fazermos uma vida junta que não seja só de acoplamento físico em todas as modalidades e que torna o Kama Sutra uma brincadeira de criança. Isso é paixão carnal, esse desejo enlouquecedor que faz você atravessar a terra para não se atrasar no encontro e se refastelar até não aguentar mais. É absolutamente enlouquecedor. Como os gregos diziam, que era a loucura primal, era a paixão carnal, que tirava o juízo, que acabava a filosofia, que matava, arrebentava a matemática na cabeça, que tirava a geometria, a arquitetura, que tirava o bom senso, que fazia de um democrata um ditador. Qualquer negócio, era a paixão carnal, que faz guerra contra a alma. É o que Pedro diz, faz guerra contra a tua alma, essa paixão carnal. Agora, tem gente que existe nesse estado de paixão carnal o tempo todo. Paulo cita várias dessas paixões carnais em alguns lugares das suas cartas. Eu não vou correr lendo isso, porque não é o caso aqui agora, mas ele fala dessas coisas que se tornam compulsivas na gente. E ele diz, não andeis como vocês já andaram antes, na vaidade dos seus próprios pensamentos, fazendo só a vontade dos desejos, do coração, das pulsões, e se entregando à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de paixões carnais. Aí ele prossegue falando de outras paixões carnais, que não são só vinculadas ao pinto e à pepeca, é claro que não. São carnais, é o que eu, que dou prioridade à minha animalidade temporal, passageira, quando priorizo, vem junto no pacote tudo isso, como a amargura, é uma paixão do narcisista frustrado. A cólera é a paixão de quem sofre de complexo ou síndrome de onipotência. A ira é a expressão de paixão do descontrolado egótico. A gritaria é a paixão daquele que acha que tem preeminência e prevalência e direito de impor as coisas sobre os outros, como as blasfêmias que detratam o próximo. São paixões destrutivas, são malícias. Todas essas coisas são paixões carnais, como a impudicícia, como toda sorte de impureza, de cobiças,
que Paulo diz não convém a quem está querendo desenvolver, evoluir. Nem as conversações torpes, aquela conversa porca, que só destrói os outros, só fala mal, só espalha fofoca, só traz fake news, conta coisas sobre os outros sem nenhuma certeza. E mesmo que tivesse certeza, não deveria, porque não convém. Não edifica ninguém, mas é o prazer dessa pessoa, tomada por paixões temporárias e carnais e animais, é espalhar a conversação que entorpece, que tira a sensibilidade, por isso ela é torpe, porque ela tira da gente, quando a gente se acostuma a ela, a gente tira a sensibilidade, perde a sensibilidade espiritual, psíquica, vai se tornando um ser endurecido, que gargalha da maldade, que perde a sensibilidade, como as palavras vãs. Pessoa que só vive de falar tolice, 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 tolice. Não há uma construção positiva. Acaba virando uma tolice ambulante, um tolo. Ou as entregas ao alcoolismo, à perda da consciência, a viver num estado alterado de consciência o tempo todo. Paulo diz que essas coisas são totalmente inconvenientes para a alma. E ninguém engane vocês com isso, porque essas práticas são profundamente destrutivas. E Pedro volta para nós e diz, olha, é tudo tão passageiro, vocês já estão como passageiros, morando em terra estrangeira e ainda vão perder a vida, botando para dentro da existência de vocês aquilo que é guerra contra a alma. É como abrir a porta da casa para os assaltantes da noite. É como dispensar toda a vigilância para a invasão de demônios. É como baixar a guarda para ser completamente espancado e destruído. É como atravessar num corredor polonês de navalhas. Por que é que vocês são tão irracionais assim? Vocês não entenderam ainda que aquele que abraça as coisas corruptíveis, como se fossem incorruptíveis, estão fazendo guerra contra a própria alma? Vocês não entenderam ainda, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, que quem se alimenta de corrupção se dissolve na corruptibilidade, e aquele que se alimenta de incorruptibilidade é o único que transcende as coisas que de passageiras se corroem e se destroem e apagam tudo e perdem até a transcendência do significado eterno da vida, de modo que a grande maioria das pessoas vive apenas como seres de pulsão de paixão, pulsão de paixão, pulsão de paixão. É aquele cara que diz, não, quando eu vi eu já tinha feito. Ah, desculpa, eu não aguentei, é irresistível. Mentira, não tem nada irresistível. Não tem nada que a gente não aguente. Não tem nada que uma decisão de vontade não resolva. Não tem nada que uma escolha de caráter não decida. Não tem nada que uma reflexão sobre o significado da diferença entre o gostoso e o bom, que é eterno. A diferença é enorme. O gostoso você come, lambe os lábios e daqui a pouco não sente mais nem o gosto. Agora, o eternamente bom te marca para sempre, te leva nas asas da luz para a eternidade. Mas a gente faz guerra contra a alma todo dia. A cobiça, a avareza, a prioridade completamente enlouquecida pela posse, pelo ter,
pelo possuir, pelo dominar, pelo poder, pela fama, pelo aparecer, pelo demonstrar. Você faz qualquer negócio, pisa na cabeça de qualquer um, esmaga qualquer pessoa para chegar na frente. Isso aí é paixão carnal. É você querer dar aquela glória de purpurina para sua carne, faz você atropelar os filhos, a vida, os pais, aqueles que te amam, faz você atropelar a razão e optar por aquilo que tem pouca duração e que vai te levar a um arrependimento sem remédio depois, porque você pode, nesse seu arrependimento futuro, se consertar com Deus, mas você não pode voltar ao passado e desfazer as loucuras que você praticou. Aí você vai ter só que dizer que, olha, superei, não estou nem aí para quem foi que invernizou a casca da barata. Mas não dá para voltar atrás. E às vezes, não dando para voltar atrás, você não consegue mais caminhar para frente, muitas vezes. Porque priorizou a paixão carnal, em todo o seu espectro. Não apenas sexual, mas em toda a sua amplitude, como eu já nomeei várias dessas situações aqui. Aí você diz, Caio, tá legal, tá tudo bem, mas o que que eu faço? Meu amigo, é o que que você faz mesmo. É uma escolha pelo fazer, é uma escolha pelo modo de viver, é uma escolha pelo desenvolvimento de, novamente, novos hábitos. O Pedro joga e remete isso aqui para a busca de um procedimento, mantendo exemplar o procedimento. Procedimento. Tem a ver com decidir. Eu sei o que o Evangelho me manda ser, viver e fazer. Eu sei. Você só não sabe se não quiser, mas quem quiser saber, sabe. Está aqui, é simples. Começa com amor e o resto é fruto do amor. No trato, no olhar, no interpretar. Eu repito todo dia as mesmas coisas. Você sabe. E é uma escolha. E é uma escolha que pode começar pequena. Mas se você disser, é isso que eu quero, e você for fiel no pouco, Jesus diz que se você começar a ser fiel nesse pouquinho aqui, você vai ser colocado sobre o muito. Mas a gente começa com o pouco para poder chegar no muito. Começa com o que tem. Comece, pegue e diga, eu vou começar aqui. Começa no recondicionamento da mente. Quantos anos você tem? É o tempo que você levou para condicionar os seus hábitos. Hábitos ruins, hábitos mentais, emocionais, hábitos de vícios psicológicos que se transformam em atitudes e que se transformam em comportamentos que viram as ações pelas quais você destrói a sua própria vida e a dos outros. Tudo começa num estado de consciência, de dar razão à verdade. De tudo que eu te disse aqui, você deu razão ao que eu falei? Você me deu razão porque eu estou pregando a verdade do Evangelho eterno? Você teve coragem de dizer, eu não vivo nada disso, mas o Caio está falando a verdade. E eu não quero me alimentar de mentira, porque mentira mata. É a verdade que traz a subsistência para a eternidade. Eu quero viver de verdade e não de mentira. Eu não quero privilegiar as paixões carnais que vão do elemento mais básico da perversão, da dissimulação, da perda da solução, da dissolução comportamental e impureza, até as doenças do desejo, da cobiça, da avareza, do ódio, da raiva, da amargura, dos narcisismos, tudo isso é paixão carnal. E a gente só enfrenta de frente, é enfrentando. É no pau, no início. Você começa botando, subjugando. Eu nunca venci nenhuma paixão carnal sem ter que subjugá-la.
e deixá-la estribuchar, gemer, doer, machucar, agonizar. É abstinência, síndrome de abstinência. Às vezes dá delírios tremes, como se você fosse um alcoólatra. Só que você é um sexo-cólatra. Você é um qualquer coisa cólatra. E tem a ver com essa colatria da cólera, que perde o controle, que se entrega à loucura, seja ela de que natureza seja. Aí lá vai você, dizendo que não se controla, você não quer, você não quis, parece impossível, mas se você decidir, você vai descobrir que, como de uma pequena pedra, você pode estabilizar uma muralha inteira. Tem, às vezes, muralhas que não caem porque você enfia uma pedra numa junta, num canto. É como aqueles arcos romanos, que tem aquela pedra do centro, bem no meio do arco, que é uma pedra meio triangular, que entra e entra fundo no peso, e o peso que cai sobre as bandas mais largas sustenta a estrutura toda, de modo que é uma física linda que os romanos descobriram, de como arquear, usando o próprio peso e a gravidade, para fazer um centro de convergência no ponto onde tudo mais é sustentado por aquela mudança geométrica. Tira aquela coisinha ali, vem tudo abaixo. Ou uma muralha que você constrói de pedra, às vezes ela está meio falsa, você põe uma pedra na pedra principal, às vezes no meio, estabiliza tudo. Tira aquilo ali, vem tudo abaixo. Mas, às vezes, a gente tem que aprender que os grandes começos começam com as pequenas coisas. E você tem que decidir hoje. Se você não decidir hoje, e se você disser vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, você não vai chegar a isso nunca. E vai deixar que as coisas que fazem guerra contra a sua alma tomem conta da sua vida, dominem a sua casa, como Jesus falou, de espíritos malignos que vêm, voltam, tomam conta e habitam ali. E aí você fica todo tomado, porque hoje você está tendo a chance, em nome do Evangelho, em nome da verdade, de conhecer essa verdade, essa liberdade, libertar você. Mas você pode dizer, adiar, marcar outro dia. Eu vou voltar outra hora. E vai protelando, postergando, procrastinando, até que você se torna um atolado num pântano, numa areia movediça, muitas vezes sem ter quem te ajude a sair daí. Isso tudo começa com decisão em fé, ato de vontade. E aguenta, meu irmão. Você tem que aguentar, minha filha. Vai ter delírio, vai ter desejo, vai dar tesão perverso de qualquer coisa. Eu estou acompanhando uma pessoa do meu mais profundo amor na vida a deixar um vício em alcoolismo. E foi uma decisão valente. Mas a pessoa tem que se vigiar todo dia, para o resto da vida. E vai ter que ser uma abstinência permanente. Porque quem sofre dessas paixões não pode brincar de ser moderado com elas. Só pode ser moderado com as coisas aquele em quem as coisas não viram paixão. Mas quando elas viram paixão, não dá mais para a gente brincar de moderação com a paixão que já nos dominou por inteiro. Chega! É a decisão. E aguente o tremor. Enche a sua mente do Novo Testamento. Pegue aí no YouTube, no meu playlist, no estúdio, o Novo Testamento de Carreirinha. Enche a sua cabeça com a palavra. Vai fortalecer o seu espírito. Ela carrega uma natureza espiritual. A palavra do Evangelho é espiritual. Ela vai alimentando o espírito. Ela não suscita intenções na carne. A carne vai se tornando frágil à medida em que você vai alimentando as decisões que decorrem do amor.
da compaixão, da bondade, da verdade, da justiça, da fidelidade, do amor, do domínio próprio, as coisas que evoluem a alma, o espírito. Agora, nada disso acontece sem exercício, sem resistência. Como Tiago disse, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essas guerras que fazem, essas paixões que fazem guerra contra a alma, a gente resiste fechando a porta e botando a tranca da consciência, da verdade, não abrindo mais brechas. E dentro de casa, no ser para dentro, chamando Jesus para ceiar conosco e a gente com ele, para ter uma comunhão com a paz de Deus em nós. Embora ainda haja muito tremor e delírio e falta de pacificação carnal, mas o teu espírito vai entrar num estado crescente de sossego. Quando você menos perceber, a sua carne para de tremer, os delírios param de acontecer e você vai harmonizando mente, coração, emoção, sentimento, com a escolha do espigão do espírito da consciência em você. Você deixará de ser um ente carnal, como Paulo chama em 1 Coríntios 2, um boneco de carne, um robô de carne, uma máquina solar. Vai se transformar num ser, num homo pneumáticos, num ser espiritual que pensa nas coisas lá do alto, não das que são terrenas, rasteiras, pueris. E que se tiver que fazer escolha, escolhe coisas sublimes e não coisas que deterioram o ser. É uma questão de escolher se você vai por um caminho ou vai por outro, Jesus disse. Se você entra por uma porta ou se entra por outra. É escolha. Não transfira para Deus. Não diga, ó Deus, vem tocar meu coração, para eu, enfim, me converter a ti. Quem faz essa oração não experimenta nada nunca. Essa teologia só serve para atrasar a vida da gente. A decisão é sua. Escolha você. Escolha hoje, escolha agora. Jesus, por favor, que a gente pare de ficar transferindo para ti as escolhas que devem ser nossas. E pedindo que o Espírito Santo faça em nós aquilo que o Espírito Santo já fez, já começou, e que a gente não deixa prosseguir, porque a consciência inicial já nos foi dada. Mas de nada adianta se nós não tornarmos isso um procedimento, uma escolha de comportamento, de atitude, e que começa como escolha de significado, de valor na consciência. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.